Todos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai, dos nossos amigos espirituais, a nossa casa, né? Assim, nós escolhemos para um dia desses ouvir as orientações do nosso Mestre Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos passar os recadinhos, convitinhos para a evangelização infantil. Quem tem crianças em casa, filhos, netos, sobrinhos, vizinhos com criança, avise da nossa evangelização, que acontece todos os sábados, das 9h40, das 9h40 até 10h30, né? Tragam as crianças, porque nós precisamos acreditar que as crianças farão melhores do que nós. E para isso a gente tem que oferecer a eles, né? Plantar no coraçãozinho deles o amor de Jesus, o perdão de Jesus, os ensinamentos do nosso Mestre, para que eles possam crescer como adolescentes seguros, confiantes nele mesmo e sejam adultos, né? Coerentes, certo de que temos as leis divinas que precisamos respeitar. Mas começa de pequeno. Não é assim que acontece na nossa casa, né? Nós temos nossos pais, temos avós, né? Ou tios que criam as crianças. Nós temos que dirigi-los, conduzi-los no caminho do bem, né? Mostrando as coisas certas. Às vezes não acontece isso, mas deveria acontecer em todos os lares, né? A orientação das crianças, né? Sobre a vida, sobre o amor, sobre o perdão, sobre o sentimento de fraternidade, de respeito para com o próximo. E a gente precisa exercer, né, essa ação bendita que Jesus nos oferece, assim, para que a gente utilize em nosso favor, em favor das pessoas, das outras famílias, né, em favor da sociedade. E a gente precisa disso, equilíbrio, né, confiança, que nós vemos aí adultos sem confiança, com medo, né, pensando em muita bobagem, os pensamentos muito desequilibrados, né? E então a gente precisa plantar nessas crianças, trazer para elas, envolvê-las carinhosamente e também, né, pedir, rogar, irradiar muita luz para os adultos que estão nesse momento de desequilíbrio, de desarmonia física, mental e espiritual. Bom, a mocidade do mesmo jeito, né? Para que a mocidade se sinta mais fortalecida, mais confiante, né? Que também, né? Nós vemos muitos relatos aí de adolescentes com pensamentos suicidas, tentando suicídios. A gente orienta, temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, que atende essas pessoas tão carentes, né, nesse momento de desespero. E graças a Deus, nossa instituição tem esse trabalho maravilhoso, né, que eu acredito que está aqui, né, não lá em cima, o número do CVV? 188, né? Só ligar qualquer hora e será bem atendido, tá bom? Nós temos várias saídas, né? Sem que a gente chegue naquele momento de desespero total, de achar que o outro mundo vai ser melhor, né? Nós vamos nos libertar dessa dor, desse sofrimento e utilizar a prática, né, da autodestruição, autodestrutivos. Então vamos vibrar muito por esses nossos irmãos que tem em muita quantidade também, né? Até na nossa própria família a gente escuta falar que fulano tentou com os pensamentos assim. Vamos colocar o nome deles ali, vamos vibrar, vamos orar, vamos irradiar muita luz, para que isso dilua, né, da mente, do coração desses nossos irmãos. Então vamos assim fazer a nossa subida vibratória, vamos acalmando os nossos corações, aquietando as nossas mentes, para buscar essa conexão com o plano maior,
com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, com o nosso mentor. Vamos entender que o papel do nosso mentor é primordial em nossa vida. Vamos tentar ouvi-lo, senti-lo, para que ele possa passar as orientações corretas, seguras, para que possamos fazer as nossas escolhas. Vamos nos dirigindo a Maria, nossa mãe, e sentir o seu abraço carinhoso neste momento, desfazendo toda e qualquer negatividade, energias negativas, acalmando o nosso coração, dosificando a nossa palavra, para que nos dirijamos a Jesus, nosso Mestre, e agradecer pelo seu Evangelho de luz. Vamos pedir a Ele também que nos dê força, nos dê coragem para que possamos compreender as suas orientações e vivenciar em nosso dia a dia, para que possamos ser pessoas melhores e chegarmos até Deus, nosso Pai, em espírito. Agradecer por esta bendita reencarnação, por esta vivência tão especial do presente, por outras encarnações. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu ia dizendo, vamos dar graças a Deus que nós podemos achar um momento para que a gente possa ouvir os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ter esse momento só nosso, né? Sem problema. Por isso, quando a gente chega aqui, vamos ler alguma coisa, vamos colocar o nome das pessoas que precisam, vamos nos concentrar, pensar em coisas boas, não sair daqui, porque a espiritualidade fala pra gente, é tão difícil quando o assistido vai buscar os problemas dele lá, sai daqui dessa paz, desse ambiente preparado e vai lá nos conflitos, né? Nas contendas, e é difícil trazê-lo de volta, né? Espiritualmente, materialmente ele está presente ali, mas ele pode estar longe em pensamento, em espírito, né? Então vamos procurar nos ater a este momento, usufruir dessa preparação que eles fazem com os fluidos adequados para cada um de nós, e já ir nos atendendo aqui antes do passe, né? Sabendo que o tratamento do passe é necessário que haja a prevenção, que haja os ensinamentos de Jesus, para que a gente, nós que estamos aqui, nos evangelizarmos e, consequentemente, os irmãozinhos que nos acompanham também serão evangelizados. Só assim eles vão compreender e se afastar e se libertar da gente e nos libertar também. Tá bom? Vamos lá. Nosso tema de hoje, prevenção e esquecimento das ofensas, capítulo 12, tá? Amai o vosso inimigo, né? Amai o vosso inimigo. Capítulo 12, o esquecimento das ofensas. Nosso ódio ou ressentimento nos liga ao ofensor e se sofre muito mais, né? Por isso que há uma preocupação muito grande da gente se libertar dos nossos ofensores, dos nossos ressentimentos que temos com determinadas pessoas, né? E aquilo se
cria um laço de inimizade, de ressentimento, porque o ressentimento é assim. Você ouve alguém falar com você, uma palavra que ela fala, naquele momento você não está bem, e você torce aquela palavra, né? Torce aquela intenção, e se sente ofendida, se sente ressentida, se sente magoada por aquela pessoa. Às vezes nem a pessoa não fez isso de má fé, mas o seu estado emocional faz com que você sinta daquela forma. Então, primeiramente, a gente tem que pensar nisso. Eu não devo estar bem, ou ela não deve estar bem, ele não deve estar bem, né? Para que corte ali já esses laços, não deixe ele se entrelaçar, né? Porque aquilo vai ficando um ressentimento, uma briga, um desentendimento, algo que alguém até fez de mal para a gente, e aquilo nos trouxe muito transtorno, e a gente gera um ressentimento, e aquele ressentimento vai aumentando, vai virando mágoa, vai virando ódio, né? Daqui a pouco a gente está envolto naquele sentimento de ódio que vai só nos fazer mal, né? Então o ódio é como se você tomasse um veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Mas é o contrário. Quem vai morrer é você, sou eu, né? Então vamos quebrar esses laços de inimizade, laços de ressentimento no comecinho. Senão depois a gente não sabe nem como é que começou isso. E a gente desenvolveu um sentimento de rancor por aquela pessoa, por aquele ambiente, por aquela situação, né? Acontece isso dentro da nossa própria família, né? A falta de sentimento fraterno, de procurar entender que o outro não está bem. Por isso que ele dirigiu aquela palavra que você achou torta para o seu lado, né? E você ali, opa, já responde aquilo com uma certa, como dizer assim, nervosismo, até ansiedade para responder aquilo, né? Não vai ficar assim. A gente pensa assim, a pessoa está pensando que eu sou boba, eu não sou, eu preciso responder para ela. Sim, se você tiver condição de chegar calmamente, tranquilamente e responder para ela, ou falar por que você fez isso, né? Não tomar aquilo e desenvolver um sentimento dentro de você, que isso, com o tempo, um sentimento aqui, outro sentimento aqui, mau sentimento, vai impregnando os seus órgãos. E, logicamente, ele vai purgar em forma de doença. Por isso que, às vezes, a gente adoece e a gente não sabe por quê, né? A gente não adoece só de um órgão que a gente já veio e trouxe de outra encarnação, já com uma deficiência pelo abuso que nós utilizamos na última encarnação. Não, ele desenvolve, nós desenvolvemos isso, né? Através desses sentimentos inferiores. E a gente precisa lutar contra isso. Não deixar que isso se prolongue, porque só vai nos fazer mal. Então, como podemos amar os nossos inimigos? Se a gente acha que tem inimigos, como que a gente vai amar os nossos inimigos? A gente pergunta. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E aquele que te fere, aquele que te magoa, aquele que te ofende, precisamos perdoar mais ainda, precisamos amá-lo. Logicamente que a gente tem que entender assim, eu preciso amar, independente de quem seja. Se for um amigo, eu vou amar, né? Com todo o meu coração, com todo o meu amor, com toda a minha disponibilidade. Se for um inimigo, não é a mesma coisa. Nós sabemos que não é a mesma coisa, mas nem por isso desejamos mal a ele, né? Queremos o mal dele. Não, porque, olha só, o sentimento de amor e aversão resulta de uma lei da física, que é a assimilação e repulsão, que nós estamos falando de fluidos aqui, né? Então, ou eu
uma pessoa que não nos quer bem, ou ela já está envolta em tanta energia negativa, e ela chega perto de nós e nos traz um desprazer, nos faz até se sentir mal, né? Às vezes. A gente não deve deixar que ela, deixar ela para lá. Nós temos que também amar, mas de uma forma mais, né, controlada, né? O amigo a gente ama de verdade. O inimigo a gente precisa tomar um pouco mais de cautela, né? Se ele já nos fez sofrer, se ele já nos causou algum mal, né, devemos ter cuidado com ele. Não nos afastar dele. Agora, tem pessoas que precisam, às vezes, pelo jeito que ela precisa se afastar. Senão ela vai se encher mais de raiva, né, daquela pessoa, vendo aquela pessoa não passa na minha frente. Né, contanto que não passa na minha frente. Né? Então, essa pessoa precisa se afastar. Senão ela vai desenvolver sentimentos bem inferiores e vai fazer mal para ela. Né? Então, é isso. A gente, essa lei aqui, assimilação e repulsão. Então, a gente, quando vê alguém assim, com energia negativa, ou que nós já tivemos contenda, nós vamos sentir aquela repulsão por aquela pessoa. Né? Agora, a gente assimila aqueles fluidos e a gente se sente mal. E os fluidos do bem, dos nossos amigos, nos faz bem. Quando a gente gosta de alguém que sente amigo, né? Quando a pessoa chega, a gente sente uma alegria imensa. Às vezes a gente está mal pra caramba, mas se aquela pessoa chegou, nossa, chegou algo que vai me tirar aquilo, vai me fazer bem, né? Muitas vezes a gente tira um pouquinho da energia daquela pessoa, mas ela é tão boa que ela repõe ela mesma com os trabalhos caridosos dela, com o desejo do bem para com o próximo, ela repõe aquelas energias. Então é importante que a gente ame o inimigo, né? Não tem tem uma passagem na Bíblia que diz assim, né? Quando alguém vai levar a sua oferta lá para se doar, fazer uma caridade, vai primeiro reconciliar-te com o teu próximo, né? Porque o coração da gente está pesado, né? Então, é essa a orientação. Vamos nos libertar dessas mágoas, dessas coisas. Às vezes a pessoa pensa assim, pessoa muito materialista, que não acredita na reencarnação, então pensa assim, não, eu vou mesmo, vai acabar tudo aquilo, né? Então, quando eu morrer ou ela morrer, acaba essa agonia, esse ressentimento, essa mágoa, esse ódio, esse rancor, né, que tem daquela pessoa. Se engana, porque os laços estão ali, ó, presos. Ele vai estar do lado de lá, eu vou estar do lado de cá, ou vice-versa. Esses laços estão presos e faz mal para ele que está do lado de lá e faz mal para a gente que está do lado de cá. É por isso que a gente tem que exercer aquele sentimento de perdão sempre. Fazer uma prece, pedir perdão àqueles que nós fizemos mal, seja encarnado, seja desencarnado, e pedir o perdão deles também. Isso é muito importante, para que a gente se liberte daqueles laços que nós mesmos construímos. Então, é muito importante que a gente se liberte disso o mais breve possível. A gente vai sentir uma felicidade enorme. Não tem obstáculo, não tem coisa que está ali, sabe, preso, que te impede de fazer algo, de agir. Isso é muito importante, que a gente busque esse momento de perdão, gente. Nós sabemos que Jesus veio nos ensinar, né? Na época de Moisés era olho por olho, dente por dente. Porque naquela época necessitava desse sentimento assim, porque as pessoas não compreendiam o amor. Então era olho por olho, dente por dente. Quando Jesus chegou, cheio de amor, de esperança, né, dos seus irmãos, né, se renovarem, ele trouxe o amor, ele trouxe o perdão, né? Então não é mais olho por olho, dente por dente, né? É o perdoar
Perdoar para ser perdoado. É o amor que sobrepõe a tudo. Então, se a gente amar, gente, muitos dos nossos problemas vão se diluir. Vão se diluir. Muitos deles. Vai tirar o obstáculo da nossa frente, que a gente está agindo com o sentimento do amor. A prática da caridade. Caridade é o amor em ação. E quando eu faço a prática da caridade, eu estou amando o meu próximo. Mesmo que no começo eu faça porque alguém me convidou, eu vou lá. Mas preste atenção, se acontecer um momento desse, você vai voltar para casa leve. Né? Você fez alguma, você olhou no rosto da pessoa, você viu o sorriso da pessoa. E isso é de grande importância, o trabalho da caridade. Tem muitos assistidos aqui que sofrem muito, muito, e acham, chegou a dizer até, que ele vem tomar passe todo dia, ele ouve o Evangelho e toma passe, e nada muda na vida dele, mas e toma passe, ouve preleção, você não vai nada. A gente precisa fazer a nossa parte. Né? Não adianta eu vir aqui assistir. Aí a gente fala assim, mas você fez as outras recomendações, o Evangelho no lar, um trabalho de caridade, que é muito mais importante, se vocês querem saber, né? Se vocês vêm aqui e não absorvem isso, não assimilam isso, saem daqui do mesmo jeito que chegou, um trabalho de caridade vai mudar essa realidade. É de grande importância. Fora da caridade não há salvação. Então precisamos fazer a caridade. Né? Mas eu não faço, mas também não faço mal por ninguém e está tudo bem. Não dá, precisamos fazer alguma coisa pelos nossos irmãos. E é o que mais tem, irmãos que precisam de nós. Né? Precisam do nosso carinho, precisam da caridade material. Se eu não tenho, eu vou dar a moral, a espiritual, eu vou abraçar, eu vou lá visitar, saber das suas dores, ouvir. É um sentimento nobre de caridade. Né? É caridade moral. E essa é difícil, porque as pessoas nunca têm muito tempo para sentar e ouvir alguém. Né? A gente está conversando com uma pessoa, a pessoa está falando, a gente não está nem ouvindo o que ela está falando. A gente já está pensando que a gente vai falar para ela, ou vai responder para ela. Né? Isso aí é a mesma coisa que acontece com as mães quando se encontram, que vão falar dos filhos. E uma está falando as proezas do filho, a outra está mais ou menos ouvindo, pensando na dela também, para poder falar em cima. Nem terminou, ela já está falando em cima. É assim que acontece, gente. E precisamos respeitar, ouvir as pessoas, ouvir o que elas têm para nos dizer, para nos pedir. Né? Isso é importante, é o sentimento da caridade, do perdão, do amor com os nossos amigos e os nossos inimigos. Então é muito fácil perdoar um amigo, mas é difícil perdoar um amigo. Nós precisamos achar meios para isso, porque o último sentimento de Jesus, a última frase de Jesus foi o perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós temos que fazer isso. A gente pede perdão a Deus todos os dias, mas a gente é incapaz de perdoar o irmão. Então precisamos pensar nisso, refletir sobre isso. Então vamos fechando aqui o nosso Evangelho. Vamos mais uma vez nos elevando, buscando a nossa conexão, oferecemos o que temos de melhor para que a espiritualidade possa levar onde se fizer necessário. Então vamos vibrar pelo planeta Terra, por todos os países que se encontram em guerra, por todos os países que sofrem catástrofes da natureza. Vibremos pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, vibremos pelo nosso povo, pelos nossos irmãos de outras terras que estão aqui no nosso país. Vibremos por todos os lares em desarmonia. Vibremos
por acolhimento do velho, do adolescente e da criança. Vibremos por todas as casas de orações, que nos auxilia a caminhar para Deus. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe e vibremos por nós mesmos, para que possamos refletir sobre o amor, sobre o perdão, sobre os nossos amigos e inimigos, sobre nós mesmos, pela nossa liberdade, pela nossa paz espiritual. E assim dizemos graças